Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam a partir de agora os destaques de hoje. Americanos com problemas na safra. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirma mais uma semana com ritmo de plantio abaixo da média histórica. No Brasil, exportação aquecida e dólar valorizado elevam o preço do milho e a cotação chega a R$ 38 nos portos. Meteorologia alerta para chance de geada em áreas de café, mas mercado ainda não reage ao risco climático. Pecuária em alta. Arroba do boi registra a cotação mais elevada desde 2016 no mercado futuro. O Mercado e Companhia já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou em relatório divulgado nesta segunda-feira que o plantio americano segue atrasado. Soja e milho estão com ritmo abaixo da média histórica. Segundo o USDA, o plantio da soja evoluiu em uma semana de 9% para 19% da área americana. No ano passado, os Estados Unidos já tinham 53% da semeadura concluída neste mesmo período. A média dos últimos 5 anos é de 47%. Já o milho passou de 30% para 49% em uma semana. No ano passado, os trabalhos estavam concluídos em 78% da área e 80% na média das últimas 5 safras. O atraso no plantio dos americanos está refletindo no mercado brasileiro de grãos. Vamos saber de qual forma com Paulo Molinari, analista da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muito boa tarde. De que maneira o atraso do plantio por lá impacta por aqui? Boa tarde a todos. Bem, a formação de preço aqui no Brasil é Chicago, prêmio e câmbio, na safrinha. A safrinha começa a ser colhida agora a partir do final de maio e tem que se balizar nos preços de porto, né? Então, os preços dos portos definem aí o nosso preço de mercado interno. Com o Chicago subindo por esse atraso demasiado e recorde de plantio no meio oeste americano, consequentemente você tem uma alta nos portos aqui no Brasil e melhoram os preços no mercado interno. E esta é uma tendência que você tem observado? De agora em diante vai seguir assim? Bem, nós tivemos um porto que chegou a ceder a R$ 34. Nós já temos hoje 38 a 38,5 para os embarques aí de junho e julho. Na verdade, nós dependemos agora basicamente desse andamento, desse final de plantio de safra americana, né? Um preço continuando a subir na Bolsa de Chicago por uma área muito pequena plantada, reverterá numa exportação maior do Brasil e preços melhores nos portos do Brasil. Mas nós dependemos basicamente dessa situação de safra americana. Pela sua experiência, esta situação tende a piorar porque a meteorologia dá sinais de que vai continuar chovendo por lá. Hoje tem muita chuva, amanhã tem muita chuva em todo o meio oeste, alguns pontos de meteorologia chamando de até 7 polegadas de chuva em algumas localidades como no Missouri, no sul de Illinois. O Illinois está com um plantio de apenas 24%, Indiana tem um plantio de apenas 14%, Ohio apenas 9%, e esses estados precisam agora de 2 semanas para fechar o plantio. Então, esse excesso de chuva, se realmente ele continuar nessas próximas 2 semanas, a área plantada prevista pelo USDA não será fechada e nós teremos aí uma reformulação do quadro de oferta e demanda e de estoques para esse próximo ano comercial, que pode sustentar os preços, sim. Diante disso, a comercialização do milho aqui no Brasil está ganhando ritmo, Paulo. Como é que está neste exato instante? Nós tínhamos no Brasil 30% da safrinha comercializada até o nosso último levantamento no começo de maio, agora vamos revisá-lo no começo de junho. O mercado começou a avançar bem nessas últimas 2 semanas, a partir da alta de Chicago, e o câmbio também ajudou um pouco nessas últimas 2 semanas, né? E começamos a vender 2020, né? Então nós já temos aí negócios de exportação fechados para janeiro e fevereiro com a safra de verão do Rio Grande do Sul. Então isso realmente é uma mudança de ambiente internacional.
os importadores lá fora estão procurando a alternativa aos Estados Unidos, e as alternativas dos Estados Unidos nesse momento são Brasil, Argentina e Ucrânia. Paulo Molinari, muito obrigada por abrir a edição de hoje, trazendo essa relação direta do atraso do plantio lá nos Estados Unidos com a formação de preço de milho aqui no Brasil e essa tendência que você também apontou para a gente. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a você também. E a gente abriu essa edição falando justamente do preço no porto, que já reage também a esse fator externo. Vamos conferir? Preços no mercado físico, neste instante, R$ 35,00 no Rio Grande do Sul é a última referência, Paraná R$ 32,00, Campinas R$ 38,00 e Mato Grosso R$ 23,00. Agora vamos aos portos. R$ 38,00 no Porto de Santos e R$ 38,00 no Porto de Paranaguá. E esta alta observada no preço do milho tem a ver justamente com os problemas climáticos lá nos Estados Unidos. E a gente vai agora conversar com a Desirê Brant, que traz para a gente as últimas informações da meteorologia. Desirê, vai continuar chovendo muito para os americanos que não conseguem avançar com o plantio? Olha, Kellen, boa tarde também a todos que nos assistem. Continua a chover e justamente nestas áreas em que o Paulo Molinari comentou que o plantio já está bem atrasado, como é o caso da região de Ohio. Imagina, só 9% do plantio, e tudo isso por causa da chuva que já caiu nestas regiões e ainda tem mais água para cair. Esta vai ser a semana com mais chuva no cinturão de grãos dos Estados Unidos. Até o dia 25 deve chover mais de 100 milímetros aqui nestas áreas mais escuras do mapa, que pegam ainda parte dos principais estados produtores de grãos dos Estados Unidos. Então fica em torno de 50, 70, até 100 milímetros nestas regiões. Para a semana que vem, ainda tem previsão para grandes acumulados de chuva do dia 26 até o dia 30 de maio, em torno de 50 até 70 milímetros. Está vendo? Ainda pega Illinois até Ohio, com 50 a 70 milímetros de chuva, ou seja, ainda é uma chuva bem significativa, bem volumosa e que, portanto, deve atrapalhar os trabalhos de plantio na região. Um pouquinho mais adiante, quando começa o mês de junho, aí começa a diminuir o acumulado. Não seca completamente. Ainda devem ocorrer algumas pancadas de chuva, porém, com menores acumulados em torno aí de 15 milímetros para os primeiros dias do mês de junho. Mas, Kellen, praticamente até o final de maio, ainda tem muita chuva, mais de 100 milímetros até nessas principais áreas e justamente as que estão mais atrasadas. E tem alerta para geada em áreas de café já a partir deste fim de semana. Vamos saber os detalhes com a Desirê, que fala para a gente da chegada de uma frente fria. É isto, Desirê? Isso mesmo, Kellen. E a gente já consegue enxergar a frente fria nas últimas imagens de satélite. É este sistema aqui que já provoca chuva no Rio Grande do Sul. A partir da quinta-feira alcança a região sudeste e aí entre quinta e sexta vai chover. Mas o grande destaque é a massa de ar polar que vem na retaguarda dessa frente fria. É ela quem vai derrubar as temperaturas no centro e sul do Brasil. E justamente nestas áreas teremos a entrada desse ar mais frio, por enquanto com temperatura, essa mancha mais azulada aqui indica temperatura abaixo de 8 graus, mas temos algumas manchas aqui surgindo de temperatura abaixo dos 3, 4 graus e até 0, como é o caso aqui do sul de Minas, onde poderemos ter em alguns lugares, principalmente nos pontos mais altos do sul de Minas, a temperatura em torno de 0 nas primeiras horas do sábado. O sábado vai ser um dia já de tempo seco, aberto, e aí a temperatura cai simplesmente por causa da entrada dessa massa de ar polar, que nada mais é do que uma área de alta pressão. Isso vai provocar uma perda radiativa bastante rápida durante a noite de sexta para sábado, e é por isso que a gente pode ter temperatura perto de 0 no comecinho do sábado. Separei aqui o gráfico de Caldas, então, só para vocês terem ideia, hoje a mínima foi de 9 e no sábado pode chegar a 0 grau no comecinho do dia. Aí na semana que vem a temperatura mínima volta a subir e aí fica longe o risco de geada. Depois tem uma nova queda de temperatura prevista para junho, Kellen, e a gente fica de olho nesse radar. Obrigada pelo alerta, Desirê Brant, e a gente quer saber justamente como o mercado vai reagir a isto.
Por isso, nós convidamos o analista de mercado Marcos Magalhães para explicar por que o preço do café não sobe hoje diante desse risco de geadas atingirem a produção brasileira. Vamos ouvir o que ele nos disse. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Boa tarde, Kelly. Sempre um prazer estar aqui para dirimir dúvidas e trocar um pouco de experiência. Realmente, essa onda de frio que já indica um mercado de clima no Brasil muito recheado de emoções, quando o inverno chegar, ainda não tem força suficiente para impactar as cotações, tanto em Nova York quanto Londres, muito menos o mercado interno. Estamos trabalhando uma entrada de safra complexa, com muito mais preocupação com relação às chuvas e com relação ao dólar, com anseio político nacional, do que com geada especificamente neste outono que estamos caminhando. Mas, de qualquer maneira, vale a interpretação do seguinte: o meu modo de ver, Nova York não precificou o possível mercado de clima que, porventura, venha ocorrer no Brasil. Ou seja, quando o inverno chegar e quando o mercado de clima se fizer presente, com certeza teremos emoções fortes no radar, nas bolsas e nos preços. Um abraço! E, de acordo com a Scott Consultoria, alguns frigoríficos estão ofertando até R$ 2,00 a mais por arroba para bovinos que atendam critérios de qualidade para embarque para o mercado chinês. A consultoria ressalta que as expectativas são positivas para maio, pois se as exportações continuarem no mesmo ritmo que é aquecido, é possível que a venda de carne bovina in natura para o mercado internacional registre o maior volume desde setembro do ano passado. O preço da arroba do boi na B3 para o vencimento de outubro fechou o pregão de ontem a R$ 164,05. É o mais alto patamar registrado desde 2016. E será que há uma tendência de o preço subir ainda mais no segundo semestre? Vamos saber com a diretora da Agrifato, a Lígia Pimentel. Lígia, muito boa tarde, seja bem-vinda. O que acontece neste momento na pecuária brasileira, hein? Oi, Kellen, bom dia a todos. Pois é, a gente está vendo aí algum efeito sobre as conversas relativas à China e a gente está vendo também um efeito em relação ao dólar, né? Isso acaba impulsionando aí as exportações, especialmente para o segundo semestre. Sazonalmente, o segundo semestre já é mais aquecido para os embarques internacionais e toda essa movimentação aí acabou levando o mercado para cima. O que está acontecendo, especialmente no que se refere à China, de onde vem o apetite chinês e qual é o fôlego que ele tem para sustentar os preços da arroba ao pecuarista brasileiro? Na verdade, foi em torno das negociações que estavam acontecendo lá entre o nosso Ministério da Agricultura, com aí a desculpa da FIAL, que é a maior feira de alimentos, né, do mundo, e as apresentações dos ministros chineses junto aí ao nosso mercado, a nossa ministra aqui também. Então essas conversas acabaram gerando muita especulação, inclusive o mercado esperava, né, Kellen, que já fossem aprovadas algumas plantas logo de cara. Na prática a gente sabe que isso é um pouco mais burocrático, mas essas conversas acabaram trazendo aí perspectivas positivas para as exportações. O dólar, ele acaba sofrendo bastante influência também da instabilidade, não só aqui no Brasil, mas em relação também às negociações entre China e Estados Unidos. Valorizam a moeda norte-americana e aumentam o poder de compra do nosso cliente internacional. Então, esses dois fatores aí acabaram levando o mercado para cima. Não coincidentemente, as ações dos frigoríficos também acabaram se valorizando bastante. Destaque aí para a JBS na semana passada, tudo no mesmo dia. Foi um pregão bastante agitado e acabou se arrastando aí para esse começo de semana também. Bom, dito isso, a gente tem essa expectativa de um fôlego nas exportações de carne brasileira, somados à alta do dólar, o resultante foi justamente esse patamar elevado, o mais alto desde 2016, no contrato de outubro, superando R$ 164 nesta semana. O pecuarista que nos assiste quer saber se no mercado físico brasileiro esse movimento de alta também já está aparecendo e quando que ele vai ganhar mais fôlego, Lígia? Kellen, na verdade o mercado físico, ele continua aí bastante lento, né? A gente está vivenciando aí, como vocês colocaram há pouco, a entrada de uma frente fria, mas ela ainda não é suficiente para colocar uma pressão de mercado aí como a que a gente conhece, aquela mais forte de entrada de frio e seca. E a gente acredita que isso possa diluir a oferta aí nas próximas semanas, tornando essa transição entre safra uma coisa, um pouso um pouco mais suave do que a média que nós conhecemos. Então a gente imagina aí que o mercado nas próximas semanas ele ainda vai ficar um pouco morno, né? Isso distanciou os contratos mais curtos, ou seja, maio, junho, daqueles mais longos, outubro e novembro, aumentou essa diferença, ou seja,
mercado sinaliza que espera uma valorização mais forte para o segundo semestre, né, e que agora as cotações devam ficar mais ou menos nesses patamares. Mas a gente não deve ver grandes depressões de preço aí por conta dessa diluição de oferta. Lígia Pimentel, obrigada pela análise. Volte sempre. Uma boa semana para você. Obrigada, um grande abraço para todo mundo. Obrigada a você também. Sentiu falta de algum conteúdo? Quer acompanhar todas as entrevistas que foram ao ar durante o Mercado e Companhia? Então acesse www.canalrural.com.br/programação, sem o tio e sem o acento. Clique no ícone do Mercado e Companhia e veja todas as notícias.